Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, bem-vinda, bem-vindo à edição de sexta-feira que vai tratar da nova cepa do vírus da gripe descoberta em suínos na China. A notícia ganhou o mundo porque, segundo pesquisadores, pode chegar aos humanos e se transformar em mais uma pandemia. Mas nós aqui preferimos esperar para falar sobre o assunto, para entender a situação e trazer para você, como sempre, a melhor informação com um especialista no assunto. E nós vamos direto a ele. Receber aqui agora Rejane Scheffer, doutora em Ciências Veterinárias, com trabalho focado em virologia de suínos. Rejane, bom dia para você. Bom dia a todos. Rejane, conta pra gente que vírus é esse? É uma variação da H1N1, né? Tanto que está sendo chamado aí de G4H1N1. O que aconteceu com ele? Foi uma mutação? É o seguinte, em primeiro lugar, os vírus que circulam em suínos, eles são diferentes dos vírus que circulam em humanos. E esse vírus, ele é resultado, o encontro desse vírus em suínos foi resultado de um trabalho de vigilância que aconteceu na China durante 7 anos, de 2011 a 2018. Então, esse vírus, ele é um vírus H1N1, que ele tem genes de 3 vírus diferentes, né? Uma coisa que eu só queria explicar para todos poderem entender é que o vírus influenza, ele tem um genoma segmentado. Então, quando um suíno ele é infectado por 2 vírus diferentes, pode acontecer troca de segmentos genômicos e surgir um terceiro vírus com características distintas, e foi o que aconteceu. Então, esse vírus H1N1, ele tem genes de um vírus que já circulava em suínos na China, ele tem genes do vírus pandêmico de 2009, do H1N1, e ele tem genes de um vírus que circula em suínos na América do Norte. Então, com base no sequenciamento genômico desse vírus, eles descobriram essa diversidade genética, né? Então, é um novo vírus, realmente. E ele já atingiu humanos, por isso da notícia? Não, ele não atingiu, ele não infectou. O que aconteceu foi o seguinte, quando se encontra um novo vírus em suínos, existem vários testes que são realizados. Então, eles primeiro estudam se o vírus, como é que eles sabem se o vírus tem potencial para infectar humanos? Eles usaram em laboratório, infectaram células humanas, viram que esse vírus ele pode infectar, ele usa o mesmo receptor que os vírus humanos usam para entrar para infectar humanos. Eles utilizaram o furão, que é um animal que ele é utilizado, é um modelo animal para estudo de influenza humana. E com base, então, nesses resultados, eles concluíram que esse vírus ele tem potencial para infectar humanos. Certo. Mas isso é uma coisa, é a primeira etapa, né, que foi descoberta. Eu te perguntei isso até porque é uma das informações mais importantes, né, Rejane? Porque muita gente que leu a notícia pode ter ficado muito preocupada, porque poderia surgir uma nova pandemia, assim que foi noticiado, mas muitas das notícias esqueceram de dizer, então, que não atingiu humanos ainda e o mais importante, né? Que esse vírus, ele já como você também disse no começo, investigado há muito tempo, diferente do novo coronavírus que surgiu de repente, ninguém sabia da existência, e aí é que os laboratórios começaram a correr para buscar uma vacina. No caso desse vírus, a pesquisa, ela já é bastante avançada, né? Isso é uma coisa bem importante, assim, de salientar. Esse vírus ele tem potencial, mas ele tem uma etapa ainda a ser vencida. Ele precisa desenvolver, se adaptar em humanos para poder ser bem transmitido entre humanos. Se isso acontecer, aí sim ele tem um risco de causar epidemia e, quem sabe, uma pandemia. E uma coisa muito importante desse trabalho é que
esse vírus só foi descoberto porque existia uma vigilância em suínos. E isso é muito importante. É claro que esse trabalho ele gera um sinal de alerta, mas nós temos tempo para nos preparar, né? Então, se for necessário produzir uma vacina para humanos, então eu acho que esses trabalhos são muito importantes por isso. Eles geram um alerta, mas nos dá tempo. Não é que nem o caso do coronavírus, que aparentemente pegou o mundo de surpresa. E agora está todo mundo correndo para tentar produzir uma vacina para controlar ou reduzir, né, as infecções em humanos. Então, eu acho que o mais importante é isso, é vigilância e tempo para poder tomar as ações que forem necessárias. Tá aí a importância da pesquisa, né? E também para os produtores que nos assistem aqui, Rejane, esse vírus lá na China, nos suínos, ele por acaso também já causou algum prejuízo? Porque aí quem é do setor já se preocupa, né? Seria mais um agravante na China, que já sofre tanto com a peste suína africana, por exemplo, né? Sim, isso o trabalho ele não fala, mas ele fala, por exemplo, assim, porque foram 2 tipos de amostras que eles utilizaram, né? Eles coletaram animais, secreção nasal em abatedouros, então animais que eram sadios, que não tinham sinais clínicos, né? E também, acho que 1.000 amostras, mais ou menos, foram colhidas em escolas, né, de veterinária, e aí sim animais doentes, mas eles não... O trabalho não relata número de casos, né, em rebanhos, né? Então, a maior parte da amostragem deles foi colhida em abatedouro de animais que não tinham sinais clínicos, né? Então, o trabalho não relata essa parte em relação a prejuízos em suínos com influenza. No caso, né, já com animais aí passando por essa situação de doença mesmo ainda, né? Esse vírus ele não apresentou sintomas graves, ele foi descoberto realmente em análise, não porque existiam já animais acometidos pela doença, né? Exatamente, foram animais já no abate. É importante frisar em relação à influenza, né? O vírus influenza ele é uma porta de entrada para outros agentes. Muitas vezes, se fosse só pelo vírus influenza, em uma semana o animal tem condições de se recuperar, em 1 ou 2 semanas. O que agrava as infecções são as infecções bacterianas secundárias, né, que geram uma pneumonia mais grave. Mas muitas vezes o animal só infectado pelo vírus influenza, a doença é bastante branda, ela não é severa, ela se agrava com as infecções bacterianas secundárias. Foi bom a gente esclarecer tudo isso, não é, Rejane? Tanto para quem trabalha com os suínos, tanto para a comunidade em geral, né? Toda a população que ficou preocupada justamente pela manchete, né? Pode causar mais uma pandemia. Rejane, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelo seu trabalho, né? Um bom dia aí para você. Bom dia e muito obrigada pela oportunidade de falar. Até uma próxima. E as preocupações com a nova cepa da H1N1, que pode afetar a produção de suínos na China, faz os preços da carne subirem por lá. Essa semana a alta fechou em 5,1%, $6,14 o quilo. É o maior preço em 9 meses. Desde que as fazendas investiram na recuperação do rebanho, depois da peste suína africana, não se via uma alta tão expressiva. Aqui no Brasil, o assunto do momento é o ciclone Bomba, chamado assim por ter acontecido repentinamente. Os 3 estados do sul foram atingidos. 11 pessoas morreram, 9 só em Santa Catarina, estado que decretou calamidade pública. Milhares de pessoas foram atingidas, tiveram casas devastadas ou ficaram sem energia elétrica. Nas áreas rurais, as integradoras já têm notícia de mais de 300 granjas atingidas. Vamos conversar agora com o gerente executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados e da Associação Catarinense de Avicultura, Jorge de Lima. Jorge, bom dia para você. Bom dia. Jorge, como é que está funcionando aí o trabalho agora, né, que você tem acompanhado de perto para esses produtores atingidos? Por acaso, o estado de calamidade pública, já decretado pelo Estado, pode ter alguma ajuda nessa situação? Sem dúvida alguma, né? Nossa primeira ação
foi fazer um rastreamento de todos os atingidos, direta ou indiretamente, com perdas parciais ou perdas totais. Quando eu falo direto ou indiretamente, aqueles que tiveram a sua propriedade efetivamente com danos apresentados em decorrência do ciclone bomba, por destelhamento ou por queda de alguma estrutura física que esses, porventura, tivessem, e os indiretamente em decorrência, por exemplo, de uma falta de energia elétrica, o que também causa impactos diretos nos aviários ou nos galpões de alojamento de suínos, né? Ou seja, utilizando os dois modais, aves e suínos. Então, nós chegamos hoje a um número que inicialmente, como você bem disse, estava em torno de 300, mas nós já estamos contabilizando 700 propriedades atingidas. De alguma forma, né? De alguma forma, sem contar nesses 700 aqueles que são produtores que nós chamamos de independentes, aos quais nós não temos uma relação direta com estes, né? Mas já sabemos que esse número pode chegar à casa das 1.000 propriedades. E estamos oficiando hoje o governo do Estado para que esses integrados e os cooperados, né? Nós temos os dois sistemas aqui em Santa Catarina bastante efetivos, então estamos solicitando ao governo do Estado que diretamente a esses produtores possa ter uma linha de crédito aberta, e isso é permitido em decorrência da própria situação de calamidade pública, para que eles, de alguma forma, possam ter a recuperação das suas propriedades, uma vez que aqui em Santa Catarina o setor agroindustrial de aves e suínos representa 34% do PIB de Santa Catarina e 66,3% de toda a exportação do Estado. Muito importante realmente. Jorge, então conta pra gente, porque nossa informação aqui serve de serviço até, né? O produtor atingido, o que ele deve fazer? O primeiro deles, esse produtor que está no sistema ou de cooperação ou de integração, ele deve informar os danos à empresa a qual ele está produzindo, né? Para que a empresa, de alguma forma, através do sindicato, do Sindicarne e da CAVE, possa fazer essa interlocução com o governo do Estado, para que, em seguida, de acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura, possam verificar junto àqueles bancos, que são bancos de fomento. Aqui em Santa Catarina nós temos, com muita importância, o BADESC, temos o BRDE, que é um banco que pega os 3 estados do Sul, que possam verificar linhas de crédito específicas para estes casos, sendo que a grande maioria desses produtores, eles possuem, em decorrência da própria lei de integração, a contratação de seguro, que é exigido no contrato deles. Então, aqueles que possuem o seguro, que façam o acionamento do seguro para os reparos nas suas propriedades. Aqueles que não os têm, nós estamos verificando junto ao Estado de Santa Catarina a possibilidade da abertura de uma linha de crédito direta entre o produtor e o banco de fomento. Tá certo. E vocês prestam um apoio, se necessário? Prestamos um apoio a título de informações. Nós normalmente gostamos de fazer a informação para as empresas associadas, e as empresas passam diretamente aos seus integrados ou cooperados, de acordo com o sistema adotado, para que estes possam ter uma proximidade com quem está mais ao lado deles nesse dia a dia, até porque nós ainda temos aqui em Santa Catarina em torno de 150 mil unidades consumidoras sem energia elétrica, e já completamos hoje aí praticamente 72 horas do ciclone bomba, mas foi o maior evento catastrófico em Santa Catarina, mais inclusive do que o furacão Catarina em 2004, porque dessa vez atingiu o estado de norte a sul, de leste a oeste, de maneira indistinta, e tivemos 1.400.000 unidades consumidoras com desligamento de energia elétrica aí num universo de 3 milhões. Então, chegamos aí a casa quase 50% de unidades consumidoras de energia com a falta dela. Jorge, se você souber e puder, conte para a gente alguns dos prejuízos causados, né? E até quanto vocês imaginam que seria necessário para a recuperação? Os números estão sendo apurados, mas em questões preliminares, apenas falando de integrados e cooperados, nós estamos aí
falando na casa dos 10 milhões de reais aproximadamente para a recuperação. Com relação a prejuízos, nós, pelo que temos conversado com as empresas, experimentamos aí uma parcela menor de integrados e cooperados que perderam integralmente as suas instalações. É um número aí que corresponde, em regra, a 10% do número informado total por empresa. Então, uma empresa X informa, por exemplo, 200 atingidos, ela teve 10%, ou seja, 20 destes que perderam totalmente, porque ou foi arrancado o telhado por completo e as paredes também das instalações acabaram caindo, e isso representa também a mortandade de animais, né? E esse número nós não temos apurado ainda. E com relação às perdas parciais, elas variam tanto do destelhamento quanto a equipamentos que possam ter sido danificados ou pela chuva ou pelo vento, ou até mesmo por descarga elétrica, em grande parte. Então, nós temos experimentado relatos dessas duas vertentes, na perda total da propriedade e na perda parcial de equipamentos da propriedade ou de instalações da propriedade. Certo, a gente se importa muito aqui com eles, né? Sabe dizer para a gente se animais ou produtores sofreram de alguma forma fisicamente? Bom, nós das 11 pessoas que perderam a vida, infelizmente, em decorrência desse evento climático, nós tivemos aqui 9 em Santa Catarina e 2 que não foram em Santa Catarina. Nós não temos nenhum relato de que dessas 9 pessoas que perderam a vida, alguma delas esteja no rol de integrados ou de cooperados, mas nós lamentamos da mesma forma como se assim o fossem, né? Nós nos preocupamos com todos de maneira muito indistinta. Mas nós temos relatos, por exemplo, de propriedades em que pessoas foram atingidas por alguns objetos que foram lançados em decorrência do vento, mas nada muito grave, pelo menos até este momento que tenham chegado relatos às nossas entidades aqui de Santa Catarina. Mas nós nos preocupamos sim muito, por essa razão já estamos fazendo essa interlocução, independentemente de pedido individual de cada uma das empresas, para o governo do estado, para esta interlocução, pelo menos para que as pessoas possam ter a possibilidade de buscar alguma recomposição nas suas propriedades, se é que não possuem o seguro para acionamento. Jorge, muito obrigado pelas informações muito claras e também importantes, né? Um bom trabalho aí para você. Obrigado, sempre à disposição. Até uma próxima. E vamos acompanhar como fica o tempo, né, agora, hoje, para o fim de semana também, com a previsão da Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa sexta-feira para todos nós. Sexta-feira gelada, de recordes, de geada, como a gente já tinha antecipado aqui ao longo desta semana. A gente teve o ciclone bomba, que provocou muitos transtornos no sul do Brasil. Sem falar que a gente teve também, na semana passada, a nuvem de gafanhoto no sul do país. Está acontecendo muita coisa nesse 2020, viu? Temos que ficar bem atentos. E o que vai ter agora depois que esse ciclone bomba foi embora? Tem onda de frio. Então, a gente já começou o dia com muito frio, geadas, entendeu? E agora, para a próxima madrugada, ainda existe risco de geada com baixa temperatura. Essa animação, ela mostra como é que o frio vai se comportar dessa sexta até o domingo. A gente vê que no domingo ele perde força, e esse azul indica temperaturas mínimas entre 9 e 15 graus, já sem risco de geada. Mas ainda para a madrugada do sábado, principalmente aqui onde a gente vê o roxinho mais claro, vamos deixar o mapa rodar aqui, olha, esse roxinho mais claro, é que a gente tem chance de geada. Então, um sábado ainda muito gelado, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com potencial para geada em pastagem. Então, tem que ficar muito atento, porque, inclusive, é um frio que, se você observar, ele chega ao sul de Mato Grosso do Sul e ao sul de Mato Grosso, provocando um fenômeno que a gente chama de friagem. É quando a temperatura chega a 14, 16 graus em parte de Mato Grosso no início do dia. E isso pode, sim, provocar um desconforto térmico nos animais, mesmo que a gente não tenha geada.
Obrigado, Pri. Agora a gente faz um intervalo e depois tem a última reportagem da série sobre transporte. Já falamos dos animais e hoje é sobre ração, como manter a sanidade. E também tem o quadro, claro, de sexta-feira, sempre conectados e integrados, com a sua participação. Até já! Ligados e integrados de volta para saber sobre como a ração é transportada. De caminhão, é claro, mas sabia que esse equipamento, assim como todos os outros do setor, precisa de muitos cuidados para manter a sanidade? A repórter Júlia Fabre conta pra gente. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Direto da indústria para os silos nas granjas. Hoje nós vamos falar sobre o transporte de ração. Os motoristas que carregam o alimento dos animais têm grande importância na cadeia produtiva e cumprem uma programação de entregas estabelecida pela fábrica. As normas sanitárias devem ser respeitadas para garantir que os animais recebam um alimento livre de contaminações. Olha aí, tem tudo a ver com a qualidade da carne que a gente vai comer depois lá na frente. Aliás, você já viu um caminhão de ração passando por você na estrada? Então fica de olho que você vai saber agora que caminhão é esse. Os motoristas que transportam ração passam por treinamentos de direção defensiva para ter maior percepção dos riscos nas estradas. Trânsito seguro, vidas protegidas, carga entregue em perfeitas condições. Hoje nossas granjas são preparadas para receber rações em silos, sem que a operação forneça risco ao motorista. Temos a área de descarga, longe de qualquer fiação elétrica, a qual possa vir a encostar no canhão de descarga do caminhão. Tão importante quanto transportar o alimento para os animais, no momento da descarga desnecessária devemos respeitar a rotação preconizada. Assim diminuímos a chance de quebra de peles, fazendo que a ração chegue ao prato das aves com a mesma qualidade em que saiu do silo da expedição da fábrica de rações. Legal, e agora tem a sua participação aqui, aliás, de quem postou foto ou vídeo com a hashtag Ligados Integrados. Aí tá onde? No Conectados Integrados. Quem já está aqui com a gente? Nadine do Carmo, bom dia! E aí, Pablo, não tudo esqueça bem? dos nossos cumprimentos. De pandemia. Que espero que logo a gente não precisa mais ser desse jeito, né? Possamos dar um abraço, né? Amém, tomara, isso vai passar. Se todo mundo se cuidar, vai ser logo. Isso. Vamos lá começar com as nossas participações dessa semana. Vamos começar com a Bia Morgenstern, lá de Novo Sobradinho, no Paraná. Olha que legal. Ela compartilhou com a gente o trabalho duro dela, a dedicação. Ela é apaixonada por suinocultura e olha só a representação disso no braço dela. É verdade, ela fez um porquinho ali com um coração. E eu estava lendo aqui a legenda dela, olha só. Trabalhe duro, tenha um alvo, planeje suas metas e o mais importante, ponha amor em tudo o que fizer. Ah, e ela colocou. Sim, registrou para sempre esse carinho. A gente adorou essa foto. Obrigada, viu, Bia? Valeu, Bia. A gente também tem a participação essa semana do Patrick, que mandou uma foto lá direto de, vamos lá, de Itapiringa, em Santa Catarina. Itapiranga, isso. É. Bom, ele é da Granja Schmitz, olha só, compartilhando o seu dia a dia lá com a gente. A gente adorou. O Patrick, inclusive, lá no Ligados Integrados, no Instagram, convidou eu para visitar a granja. A gente vai sim, viu? Ai, bom demais! Quando puder, né? Sim. Vamos marcar aí, Patrick. Um abraço para vocês aí. Bom trabalho. E agora para Olha eu dando tchau para a foto. Um abraço para você. E agora vamos para a avicultura. Olha só o Juliano, veterinário, compartilhando com a gente uma conquista. 4 anos de seara e 4 anos aí de produção de orgânicos. Olha só a criação andando livremente aí pelo Legal, pelo né? espaço. Bonito o quintal, olha só, cheio de árvore. Sim, muito bom. Obrigada, viu, Juliano, por marcar Juliano. a gente. E hoje também a gente tá sendo bem marcado, viu, Pablo? Em stories, a galera essa semana marcou a gente pra caramba. E aí, a gente teve a participação da Bia Mumbach, olha só. Ela compartilhou Mulheres do Agro, hashtag Agro é top, Agro não para e hashtag Ligados Integrados. Então a gente foi lá e repostou ela. Muito legal, Olha viu? só. A gente aí com as hashtags
já bem famosas do agro, Ligados e Integrados no meio. Isso. Então, ó, se você quiser que a gente te reposta, marca a gente lá, vai ser um prazer também compartilhar o seu trabalho. É muito legal ver, né, a comunidade Sim, se envolvendo. unida, né, e colocando a gente também já como parte deles, usando o programa como referência para eles, para o trabalho deles. Sim. A gente fica muito feliz. Esse é o nosso propósito. Sim, com certeza. É muito especial ver a participação do pessoal, mandando direct pra gente, perguntando, sugerindo pautas. Realmente é muito, muito legal. A gente quer realmente que vocês tomem o programa como de vocês, viu? A gente faz para vocês, para ajudar no dia a dia. E, inclusive, já quero lançar aqui a nossa enquete para a semana que vem, né, Nadine? Isso aí, toda sexta-feira a gente gosta de saber a sua opinião. A gente usa isso para a semana seguinte. Então vamos lá. O que mais garante a saúde dos animais, pessoal? Bem-estar ou antibióticos? Vota lá, entra no nosso Instagram agora, @ligadosintegrados, entra no nosso Stories e responde pra gente. A gente vai querer saber. Essa aqui já foi uma polêmica do setor, viu? Sim. Hoje já está aí mais resolvida, todo mundo entendeu aí a importância tanto de um quanto de outro. Mas Nos momentos a gente quer corretos. saber, pois é, a sua opinião agora, como é que está aí, para a gente discutir mais a fundo na segunda-feira. Isso, ótimo. É isso mesmo. Legal, então. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Para você, até segunda. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.